Salve, salve nação viajeira! Hoje estou aqui sozinha para gravar um vídeo que vai contar um pouquinho dos bastidores aí da vida na estrada. Aquele tipo de coisa que não aparece muito nas postagens dos viajantes, que não aparece ali nas fotos bonitas do Instagram, que quase ninguém fica contando sobre, porque lógico, as redes sociais são só sobre felicidade, sobre glamour e muita gente acaba pintando a vida na estrada, dentro de um carro, como uma vida de sonho, uma vida em que tudo é perfeito, uma vida em que você está realizando um sonho e às vezes acaba pensando que não tem a parte ruim de tudo isso, né? Então é para isso que eu tô aqui hoje, para te contar um pouquinho sobre essa parte que fica um pouco ali debaixo do tapete nas postagens, mas que é bom você saber caso você pretenda viver em um carro e fazer uma grande viagem. Para quem já leu o nosso livro, né, Livre Partida, Causos e Contos de uma Grande Viagem pelo Mundo, sabe que ali tem muita história que conta um pouquinho desses bastidores, que contam as partes difíceis de viver essa grande aventura que foi dar a volta ao mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, esse aqui é o Livre Partida, um canal sobre viagem. Eu e o Plácido já demos uma volta ao mundo, já viajamos desde 2015, então nesse livro que a gente publicou tem muitas histórias que mostram esse lado B, esses bastidores. Se você ainda não conhece o nosso livro, dá uma olhada nos links aqui da descrição para adquirir o seu exemplar exclusivamente na nossa loja online. E quem nunca sonhou, né, em largar tudo e sair para viajar de forma livre, conhecendo outras culturas, conhecendo outros lugares? Esse é o sonho de muita gente. Outro dia a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram e 99% das pessoas responderam que já pensaram em fazer isso, já tiveram esse sonho em algum momento da vida. E sempre que a gente vai buscar referências, né, com relação a esse estilo de vida, o que a gente encontra são fotos maravilhosas da pessoa dormindo com um quintal incrível, são vídeos mostrando aventuras, experiências que quase nunca a gente tem a oportunidade de viver quando a gente está ali na vida cotidiana. Então isso engrossa muito aquela expectativa de que a vida na estrada seja perfeita. Como produtora de conteúdo, né, como produtores de conteúdo aqui no Livre Partida, talvez a gente tenha engrossado um pouquinho aí esse time que coloca essa expectativa nas pessoas, e é justamente por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo hoje, para que você não vá aí achando que tudo é um mar de rosas. Então eu vou listar aqui alguns pontos que são ruins realmente quando a gente está vivendo na estrada. Então segura aí, porque tem bastante informação legal para você. Então o primeiro ponto que é meio chato quando a gente vive dentro de um carro, quando a gente vive viajando, é a questão do espaço. É muito legal viver num carro, é uma experiência muito única, é muito gostoso viajar de carro, né? A gente é suspeito para falar porque é o nosso jeito favorito de viajar, mas a questão do espaço às vezes pode ser sim muito chata, porque o espaço é pequeno, você tá ali normalmente em duas pessoas, então você esbarra o tempo inteiro nas coisas, você esbarra na pessoa, e às vezes tem aqueles dias que a gente tem que ficar dentro do carro o dia inteiro para trabalhar, ou porque o clima não tá bom, e você ficar confinado num cubículo ali de 2 metros por 1 acaba sendo sim um pouco desconfortável. Então essa questão do espaço físico é sim um ponto fraco aí desse tipo de vida. E por falar em tempo ruim, né, esse é o segundo tópico, porque quando a gente vive no carro, quando a gente tá viajando, né, mesmo que seja de mochilão, a gente percebe o quanto o clima interfere na nossa vida. Quando a gente está em casa, a gente nem presta muita atenção nisso, né? Se tá frio, se tá chovendo, qualquer coisa assim, não interfere tanto, porque você tá dentro de casa, você tá protegido, ou você tem um lugar para trabalhar que seja mais protegido. Mas quando você está no carro, muitas das suas atividades acabam sendo feitas do lado de fora, justamente porque o espaço do carro é pequeno. Então o clima acaba interferindo demais, e isso é uma das coisas que mais me incomodava quando eu estava viajando, justamente porque tinha que às vezes cozinhar
fritando no sol ou com aquele vento horrível que não deixava a comida esquentar direito. Tem a parte da chuva que atrapalha, porque tudo fica molhado, você não pode sair do carro. Então o clima acaba sendo um dos fatores que mais interferem, inclusive na hora de planejar o seu dia, né? Se você acorda e tá chovendo, muitas vezes o dia acaba sendo totalmente diferente do que você tinha imaginado a princípio, porque realmente não dá para fazer quase nada. O terceiro ponto aí que a gente considera ruim nessa vida nômade, né? E principalmente aí para quem viaja de carro ou de moto, é a questão da manutenção do carro. Então, isso acaba sendo uma constante na vida do viajante, principalmente para quem escolhe por ir com um carro um pouquinho mais velho, né, como era o nosso caso. São carros que vão dar problema muitas vezes e acaba que a sua viagem pode ser assim uma constante de idas e vindas da oficina mecânica. A gente perdeu as contas de quantas vezes a gente teve que dormir dentro de oficina mecânica ou passar o dia inteiro dentro de oficina mecânica por causa dos nossos carros. Então, se você vai viajar de carro, esteja preparado para isso e saiba que isso vai sim fazer parte do seu cotidiano. Um outro elemento que muita gente não pensa, né, quando a gente fala sobre viver na estrada é a questão dos recursos básicos. Então, água, eletricidade, internet, que são coisas que quando a gente está em casa a gente nem para pensar, porque a água tá ali na torneira, a luz é só você ligar o interruptor, a internet normalmente tá ali o tempo todo. Mas quando você tá num carro, esses recursos eles são limitados e você acaba tendo que se preocupar mais com eles. Você acaba tendo que ficar um pouco mais atento ali para que não falte nada disso, ou às vezes até que você tenha que encontrar isso, né? Então você precisa pegar água, você precisa arrumar lugar para jogar o seu esgoto, você precisa se preocupar com a carga da bateria, seja o tipo de sistema elétrico que for, você vai perceber que os seus equipamentos eletrônicos usam bastante energia. Você vai precisar de dar um jeito para carregar esses equipamentos. Então, essa parte que a gente já tem meio como garantida, né, numa vida normal, quando a gente mora no carro, não é bem assim. Bom, e isso leva a um outro ponto, né, que é para quem trabalha durante a viagem, isso pode complicar bastante, porque a vida dentro de um carro, a vida numa viagem, ela é muito difícil para se estabelecer uma rotina. E para quem trabalha, isso pode ser um problemão. Então, por exemplo, quando a gente estava viajando aqui pelo Brasil, que a gente dá aula, né, a gente é professor do The Rose Method, a gente tinha que estar conectado no horário certo, no dia certo. E muitas vezes era difícil encontrar internet naquela hora, naquele dia. Então, programar uma rotina de trabalho dentro de uma viagem pode ser um tanto quanto desafiador. Um outro ponto que a gente considera aí bem complicado para quem vive viajando, né, é a parte de tarefas cotidianas. Elas levam muito mais tempo e dão muito mais trabalho quando você vive dentro de um carro do que quando você vive numa casa normal. Porque, lógico, como o espaço do carro é pequenininho, tudo tem que ficar encaixadinho, tudo é muito limitado. E aí, tudo que você vai fazer dá um trabalhão. Então, você vai dormir, tem que montar a cama, tem que, depois, a hora que acorda, desmontar a cama, a hora que você vai cozinhar, tem que desmontar tudo para montar a cozinha. Então, todas as atividades, elas acabam sendo mais trabalhosas do que o normal quando você vive dentro de um carro. E isso, às vezes, enche o saco. Um outro ponto que eu considero bem importante, assim, é que quando você está o tempo todo vivendo coisas novas, né? Vivendo novos desafios, conhecendo novos lugares, pessoas, línguas diferentes, se adaptando a moedas diferentes o tempo todo, enfim, a realidade ela acaba exigindo muitas adaptações o tempo todo e isso é cansativo fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, muitas vezes a gente se sente cansado de viajar, cansado de não ter um cantinho, né? E às vezes pode parecer até
Ai, nossa, como você pode ficar cansado de estar vivendo toda essa experiência maravilhosa? Mas sim, isso acontece, a gente fica cansado. Muitas vezes a gente se sentia esgotado, chegava num lugar que era lindo, mas nem tinha vontade de curtir, de passear, porque realmente o que a gente queria era ficar quieto num lugar. Então, saiba que isso vai acontecer sim, e é normal porque você precisa absorver tudo aquilo que você está vivenciando, precisa assimilar tudo aquilo que você está vivenciando, e isso leva tempo. Então, não se sinta mal se isso acontecer com você durante a sua viagem, porque faz parte também da adaptação. Um outro ponto que para mim sempre foi bem incômodo, assim, eu sou um pouco toque com limpeza, e no carro as coisas ficam sujas o tempo todo, então não adianta, porque vai ficar sujo. O carro ele tem entradinhas de ar, né, normal, todo carro tem isso, e quando você pega a estrada, entra poeira por essas entradas, principalmente para quem gosta muito de estrada de terra, como é o nosso caso. A gente sempre passou muito por lugar assim off-road, e acaba que a casa fica imunda. Tem dia que você terminou de dirigir, a hora que você vai lá para trás, nossa, dá vontade de chorar, assim, porque realmente tá tudo empoeirado, tá tudo imundo, e aí todo dia você precisa limpar. A gente tem pouca água, então a limpeza fica sempre sendo feita assim, mais ou menos, né? Então é uma questão que você vai precisar se acostumar a ter um nível de higiene um pouquinho abaixo daquele que você considera normal. Para mim, particularmente, isso sempre foi uma coisa bem difícil aí para me adaptar. E quando a gente estava viajando de mochila também, né? Porque a gente ficava em hotéis muito baratos e o nível de higiene não era bom, então nem sei o que é pior, dormir na cama suja de poeira do carro ou na cama do hotel barato ali, que a gente nem sabe quantas pessoas dormiram ali. E com esses detalhezinhos, né, acaba acontecendo que muitas vezes você tem vontade sim de estar na sua casa, de estar no seu cantinho, de estar perto das pessoas que você deixou para trás. Então, se isso acontecer com você, não se sinta mal. Comigo acontecia o tempo todo. Quem já leu o livro sabe disso. Eu pensei em voltar para casa inúmeras vezes. Dá saudade de ter uma casa, dá saudade das pessoas. E isso é normal, e tem dia que vai ser sofrido nesse sentido. Tem dia que você vai sentir solidão, tem dia que você vai sentir tristeza. Não é porque você está realizando um sonho que a vida vai ser perfeita o tempo todo, tá? Ou e um outro ponto, né, que talvez até quebre alguns paradigmas aí, né, que a gente vê aquelas fotos lindas no Instagram da pessoa acordando, abre a porta do carro e tem aquela paisagem maravilhosa. Nem todas as noites são passadas em quintais espetaculares. Aliás, acho que a minoria das noites são passadas assim, né? Eu e o Plá, a gente sempre gostou muito de fazer wild camping, né, de acampar ao ar livre, na natureza. E isso nos deu a oportunidade de dormir em muitos lugares espetaculares, mas no cotidiano mesmo, no dia a dia, tem muita coisa que interfere na hora de você escolher onde dormir. Então, vira e mexe, a gente tem que ficar em posto de gasolina no meio dos caminhões, vira e mexe, a gente tem que ficar na pracinha da cidade, em lugares perigosos, em lugares feios, em lugares fedidos, e assim... Isso é a maior parte do tempo, né? Os lugares espetaculares, eles são um pouco mais raros. E os lugares mais cotidianos, assim, eles não são tão glamurosos assim. Você abre a porta e, na verdade, dá vontade de chorar. Bom, um outro ponto que é muito complexo aí, né, para todos os viajantes que a gente conhece, é a questão da solidão. A vida na estrada, ela pode ser muito solitária. Então, mesmo que você esteja viajando com um parceiro, né? Acho que para quem viaja em família é um pouco menos, mas a vida na estrada, ela pode sim ser muito solitária. Você tá longe da sua família, você tá longe dos seus amigos, você tá sempre mudando de lugar, então, em geral, você não conhece ninguém e tá sempre conhecendo gente e tendo que falar tchau para as pessoas o tempo todo. Então isso acaba trazendo uma sensação de solidão muito profunda. E um outro ponto, que é um dos que eu considero mais importantes, assim, saiba que os seus problemas, eles vão com você para onde você for.
Muita gente vem perguntar sobre a viagem, sobre essa vida na estrada, com uma expectativa de que a partir do momento que elas largarem a vida delas para trás para viver essa aventura, os problemas vão ficar. Só que não é verdade, os problemas eles vão junto com você. Então, você pode estar aonde for, você pode estar vivendo a experiência mais maravilhosa do mundo, aquilo que você carrega dentro de você, as dificuldades que você carrega dentro de você, elas vão junto com você. Então não adianta você usar a viagem como uma espécie de fuga, tá? Inclusive isso pode piorar a situação, porque a hora que você se deparar com uma realidade que não é exatamente aquela que você esperava, você pode se frustrar e aqueles problemas que você já tinha vão tomar uma proporção muito maior, porque a vida na estrada faz as coisas se tornarem muito mais intensas em todos os sentidos. Então cuide disso para que você tenha certeza de que é isso que você quer, porque não vai ser fácil, vai existir muito desafio no seu caminho. É claro que vai ser recompensador, a gente ama o estilo de vida viajeira, né? Tanto que a gente já tá nisso desde 2015. A gente tem esse canal justamente para estimular as pessoas a viajarem. Esse vídeo aqui ele não é um banho de água fria para você, pelo contrário, a gente quer muito que mais pessoas possam realizar o sonho de viajar. Mas a gente também acha que é justo que você saiba das dificuldades que existem na estrada. Então, fique sempre atento nisso para que você não use o sonho como uma fuga, como uma desculpa para deixar para trás aquilo que te incomoda. Resolva primeiro as suas questões pessoais, as suas questões internas e depois vá viver a sua viagem, porque com certeza vai ser uma experiência incrível. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Se você tem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, deixa aí nos comentários. Se você gosta do conteúdo que a gente produz, se você acompanha aqui o nosso canal, dá uma olhada nos produtos que estão aqui nos links da descrição do vídeo. Isso ajuda muito a gente a manter esse conteúdo, porque é bastante trabalho, é bastante investimento e você comprando algum dos nossos produtos ajuda muito, a gente agradece de coração. Bora viajar junto!